Então, pessoal, continuando aqui o nosso módulo de morfologia. Na aula anterior, nós vimos por último as funções, né, que são as funções morfológica, semântica e sintática. E as aulas anteriores em si foram a respeito de conceitos introdutórios que vão nos fazer entender as classes gramaticais da melhor maneira possível. Então, começando aqui a nossa aula, vamos ver as classes gramaticais. São 10 classes. Também são chamadas de classes de palavras, em algumas provas podem estar escritas assim, certo? E são divididas em dois grupos. Nós temos os grupos, o grupo das variáveis e o grupo das invariáveis. Para começar, nós vamos ver as variáveis, que são 6, e elas são mais complexas, são mais difíceis de se entender, mas mesmo assim não são difíceis, tá? Assim, é mais difícil que as invariáveis, mas é simples, vocês vão ver ao decorrer das aulas. Então, são 6 variáveis. A primeira vai ser o substantivo, que vai ser responsável por nomear seres e coisas. O numeral, que é responsável por ordem, quantidade e fração. Pode-se dizer também que o numeral representa o sujeito em formas numéricas, sujeitos, seres e coisas em forma numérica. O adjetivo ele vai acompanhar o substantivo, que é chamado de sujeito na função sintática, certo? E ele vai acompanhar dando uma característica. Temos o artigo, que acompanha também o substantivo, mas ele vai acompanhar flexionando o sujeito em gênero, número, certo? E definindo ou indefinindo o sujeito. Temos o pronome, que o pro aqui significa pro, literalmente, ele vai trabalhar pronome. Ele vai trabalhar para o nome. Ele vai trabalhar em função do nome de duas formas. Ele vai substituir, chamado de pronome substantivo, ou vai acompanhar, chamado de pronome adjetivo, certo? E temos o verbo, por último, que é a classe mais complexa de todas. Ele flexiona em muito mais coisa do que as outras, e a gente vai ver isso com o decorrer da aula. O verbo é responsável por ação, estado ou fenômeno da natureza, mas esse estado, essa ação ou este fenômeno da natureza precisa ter um tempo, ele precisa estar localizado no tempo. Então, se eu tenho ação, estado ou fenômeno e não tenho um tempo em que ocorreu essa ação, não é verbo, vai ser apenas substantivo. A gente vai ver isso melhor na aula, tá? Então, para começar aqui, vamos falar sobre o substantivo. Ele vai ser responsável por nomear seres e coisas. Ele sempre vai ser um termo determinado. Isso significa que ele vai ser que ele vai ser núcleo de qualquer estrutura nominal, ou seja, ele vai ser núcleo da oração principal, da oração subordinada, da oração coordenada, enfim. Ele é núcleo de qualquer estrutura nominal, qualquer uma. O verbo, ele não vai concordar apenas com o sujeito, ou com o sujeito todo, ele vai concordar apenas com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito vai ser o substantivo sem preposição. Sem preposição, sem artigo, sem determinante. Determinantes são as classes gramaticais que acompanham o substantivo, certo? Então, se o núcleo estiver no singular, o verbo também vai estar no singular. Então, quem concorda é o verbo e não o substantivo. O substantivo, ele não concorda. Quem concorda são os seus determinantes. E o verbo, que essa concordância entre verbo e substantivo é muito importante na língua portuguesa. O verbo vai concordar obrigatoriamente com o núcleo, certo? E é isso que a concordância verbal e nominal apresenta. Na verdade, a concordância nominal é o que a gente vai tratar agora, né? Porque é o nome concordando com outras classes. O nome é o substantivo. A concordância nominal é a relação entre o sujeito e o nome, entre o nome, quer dizer, e seus determinantes. Então, o artigo tem que concordar com o substantivo, o adjetivo tem que concordar com o substantivo, o verbo tem que concordar com o substantivo, entre outros, certo? E dentro disso a gente pode dizer que o substantivo ele é o sujeito, certo? Então, substantivo e sujeito, a mesma coisa. Então, vamos partir para o numeral, que é muito simples. Ele vai ser responsável por ordem, quantidade e fração. Tudo que você vê representado por extenso ou em forma numérica dentro de uma oração vai ser representado por numeral. 1, 2, certo? É muito simples. Ou até frações mesmo.
Tudo que tem quantidade, que está representando quantas coisas a pessoa tem, uma característica, idade da pessoa, é muito simples. Agora vamos para o adjetivo, que é um pouquinho mais complexo, mas não é um bicho de 7 cabeças. O adjetivo vai ser responsável por apresentar uma característica. Essa característica pode ser uma qualidade, um defeito, pode ser algo relacionado à aparência, algo relacionado à personalidade. Não tem um limite para isso, uma limitação dessa forma. E o adjetivo ele sempre vai acompanhar o substantivo, certo? Ele é um determinante do substantivo ou um complemento nominal. A função sintática do adjetivo, assim como a função sintática do substantivo é sujeito, a função sintática do adjetivo é adjunto adnominal. É uma característica permanente e está junto do nome. Então, se eu tenho um nome, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um nome, Mateus, é esperto. Isso é um adjunto adnominal, porque não está separado por vírgula. Mas se estivesse separado por vírgula, ele seria um predicativo do sujeito, que é uma característica não permanente. Adjunto adnominal é porque é um pouco difícil de se entender apenas dessa forma. Mas, basicamente, o adjunto adnominal vai estar junto do nome. Ou seja, ele não está separado por vírgula. E o predicativo do sujeito está separado por vírgula. Mas nem sempre é dessa forma, tá? Tem exceções aí. Então, adjunto adnominal, característica permanente. Predicativo do sujeito, característica não permanente. Por exemplo, o aluno atento fez um discurso. O atento aqui está isolado por vírgula, certo? O sujeito, só uma observação aqui. O atento está isolado por vírgulas. O sujeito vai ser o aluno, certo? Aqui nós temos o artigo definido masculino o. E atento vai ser o predicativo do sujeito. Está fazendo referência ao sujeito e está fora do sujeito. Não está acompanhando o sujeito porque ele está isolado por vírgulas. Então ele vai ser um predicativo do sujeito e não um adjunto adnominal. Agora no outro exemplo aqui. O aluno atento fez um discurso. O sujeito é o aluno atento, certo? Atento vai ser o adjunto adnominal, vai ser uma característica permanente. Por exemplo, o aluno atento fez o discurso. Ele estava atento, aqui no primeiro exemplo, ele estava atento no momento de fazer o discurso. Ele ensaiou, ele treinou bastante para fazer aquele discurso da melhor forma possível. Já aqui, o aluno atento fez o discurso sem vírgula, significa que o aluno é atento sempre. Ele é atento em qualquer situação e não apenas no momento do discurso, no momento que o discurso aconteceu. Então, é basicamente essa a diferença entre predicativo do sujeito e adjunto adnominal. Adjunto adnominal e predicativo do sujeito são iguais morfologicamente, ou seja, eles têm a mesma classe gramatical, que é o adjetivo, mas são diferentes sintaticamente e principalmente semanticamente. A diferença é adjunto e a diferença é que um é predicativo e o outro adjunto. E semanticamente é muito diferente porque, reparem no significado da primeira frase para o significado da segunda. As frases são idênticas, mas a vírgula deu um sentido totalmente diferente para a segunda frase. A falta da vírgula, para ser mais específico. Então, é importante a vírgula. A gente vai ver vírgula, todo mundo sabe que é importante, mas é legal ressaltar que algumas frases podem ser idênticas morfologicamente, podem ter as mesmas classes gramaticais, mas elas podem ser diferentes em semântica e sintaxe, tá? O artigo, partindo aqui para a quarta classe gramatical variável, vai flexionar em gênero e número. O gênero vai ser o masculino e o feminino. O masculino vai ser o coringa do gênero, ou seja, se chegar numa sala de aula e falar, lá na sala de aula tem 25 homens e 25 mulheres. Eu vou chegar na sala e falar, alunos. É um substantivo masculino, mas eu estou me referindo a homens e mulheres, certo? Eu não vou falar alunos e alunas, eu posso falar apenas alunos, que está resumindo os dois gêneros. Basicamente é isso. E nós temos um número, que vai ser o singular e o plural, e o singular é o coringa do número, certo? Então, ele sempre vai resumir o número. Às vezes a gente pode fazer quase a mesma coisa que a gente fez no gênero, certo? E o artigo,
ele vai ser capaz de modificar qualquer classe gramatical, inclusive ele mesmo. Ele pode também mostrar elementos conhecidos ou desconhecidos no universo do texto. Então vamos lá. O artigo definido vai ser o, a, os, as. Resumindo, vai ser o e o a e seus plurais. Vão servir para falar de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. Então, quando eu estiver me referindo a algo que eu conheço, quando eu estou fazendo um texto ou estou lendo um texto e tem esses artigos aqui, significa que são coisas ou seres conhecidos dentro do universo do texto. O a. Agora, o a, os as, né? Os definidos. Agora, os indefinidos vão ser uma, uns, umas. Vai ser um e uma e seus plurais, né? Eles vão servir para falar de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Vamos aos exemplos, né? Nada melhor que um bom exemplo para sanar nossas dúvidas. Um guarda multou o Pedro. O vai ser um artigo definido, certo? Na verdade, indefinido, né? Vai ser um artigo indefinido. E vai mostrar que o guarda é desconhecido para o interlocutor e o receptor. Então, ele é desconhecido para quem está lendo e para quem escreveu. Um guarda, pode ser qualquer guarda, é um guarda aleatório, é um guarda que eu nunca vi na minha vida, certo? Agora, o guarda multou Pedro. Reparem que este artigo aqui, ele é definido, certo? É o definido, o primeiro artigo definido. Ele vai mostrar que o guarda é conhecido para o interlocutor e para o receptor, para quem está falando, para quem está ouvindo, para quem está escrevendo e para quem está lendo. Enfim, então, eu falar o guarda multou Pedro, eu estou dizendo que o Pedro já conhece aquele guarda. O Pedro já viu aquele guarda antes, já viu que aquele guarda patrulha na cidade, patrulha o mesmo bairro toda semana. Enfim, basicamente é isso. E as duas frases, assim como no exemplo lá em cima, no exemplo lá do adjetivo, são iguais morfologicamente e sintaticamente. Aí já tá vendo? Elas são iguais morfologicamente e sintaticamente, porque o é um artigo, o é um artigo, guarda vai ser o sujeito, né? Vai ser o substantivo. Aqui vai ser o complemento. Enfim, vai ser o verbo e o complemento, para falar a verdade. Mas elas vão ser diferentes semanticamente, ou seja, o sentido é diferente. Vai ser conhecido, o outro não, o outro vai ser desconhecido. Isso é o que a semântica traz dentro desses dois exemplos. Iguais morfologicamente e sintaticamente, sintaxe e morfologia igual, semântica diferente. Agora, outro exemplo aqui muito importante dentro do artigo, só um momentinho. Vai ser esse exemplo aqui, vai ser a derivação. Vou ler aqui. Senhora, o jantar está na mesa. O jantar, nesse sentido, não é verbo, apesar de indicar ação, porque jantar é uma ação, né? A ação de comer algo. Comer algo durante a noite. Tecnicamente é isso. O artigo o aqui, no caso, ele transformou a palavra jantar em substantivo. E esse processo é chamado de derivação. Porque apesar de jantar ser uma ação, o jantar não vai te remeter a uma ação. Quando você pensa o jantar está na mesa, você está pensando numa imagem. Você imagina aquela mesa enfeitada, um vinho, alguma coisa do tipo, cadeiras, todos os pratos de todas as pessoas que vão sentar na mesa. Enfim, você vai imaginar uma imagem, né, de uma mesa decorada da melhor forma possível e pessoas se alimentando lá. E isso, quando o artigo faz isso, ele transforma um verbo em um substantivo, ele vai ser chamado de derivação imprópria ou conversão. É mais conhecido como derivação imprópria, certo? E o artigo, por isso, o artigo é capaz de substantivar qualquer outra classe. Então, algumas classes ou todas as classes em alguns aspectos podem ser transformadas em substantivos se acompanhadas de artigo. Porque o artigo ele sempre vai acompanhar o substantivo. Então, se ele acompanhar uma classe que não é substantivo e ele está lá de alguma forma, porque algum gramático quis que estivesse lá, ele vai se tornar substantivo, essa classe. E a derivação imprópria significa que uma palavra foi modificada na sua classe gramatical. Eu mudei a classe gramatical de uma palavra, ela sofreu um processo de derivação. A derivação, a gente viu lá nos morfemas, é o processo de formação de novas palavras.
E as palavras são derivadas através de palavras já existentes. Essas palavras já existentes são chamadas de palavras primitivas. Dentro disso, a gente até já viu, temos o afixo. O afixo vai resumir prefixo e sufixo. O prefixo vai ser uma derivação que acontece antes, no início da palavra, e o sufixo vai ser uma derivação que acontece no final da palavra. Por exemplo, leal. Se eu colocar o 10 antes do leal, vai ficar desleal. Vai ser uma derivação prefixal. Um afixo, prefixo, que vai ser colocado antes da palavra leal. Vai transformar ela em uma palavra desleal. Desleal é uma palavra primitiva, ou, na verdade, leal é uma palavra primitiva, desleal é uma palavra derivada. Mas no caso da derivação do artigo, vai ser a derivação imprópria mesmo, tá? Eu só coloquei isso aqui para a gente revisar, massificar. A derivação do artigo vai ser essa, que ele vai substantivar qualquer outra classe gramatical. E a escolha do artigo vai depender da intencionalidade do texto, certo? E a intencionalidade tem a ver muito com a semântica. Você viu que eu trocando o artigo, eu trocando o artigo de uma frase idêntica, a frase vai continuar tendo a mesma classe gramatical, a mesma função sintática, mas ela não vai ter a mesma semântica, o mesmo significado. E essa intencionalidade está em todas as classes gramaticais, até mesmo nas invariáveis. E a linguagem ela vai trazer significado significante. Tudo é significado, tudo é significante. Então, toda a morfologia, toda a sintaxe, toda a fonologia vai trabalhar o significado e o significante. No fim, tudo se resume a isso. Esses dois aspectos muito importantes. Então, pessoal, a aula de hoje vai ficar por aqui, certo? Já vimos as 4 primeiras classes. Aí veremos mais 2 variáveis que faltam e as 4 invariáveis nas próximas aulas. Eu desejo tudo de melhor sempre e esforcem-se sempre, deem o seu melhor e conseguirão o melhor. Até a próxima.